Bom, deu certo. Estamos com todo o Brasil. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus. Quem mais? Gente, tem trainee de todo o Brasil. Bacana. É muito legal. Tem a pessoa do RH da BASF, a Mariana. Deixa eu ver se a Mariana conectou. Que ela não pode ver. O pessoal trabalha pouco lá na BASF, né? 15 horas. Pouca coisa. Não vamos falar, né? Não assusta, que o objetivo do coaching é assustar. Assustar? Dar um choque de realidade? Olha só, bom isso. Então, aqui é a agência de publicidade J. Walter Thompson, que é uma das mais novas clientes da Empregue Afro, e hoje de manhã estávamos aqui numa outra ação de palestras e tudo. Eu falei para eles, já que eu tô aqui, que essa sala é tão inspiradora, né? Será que eu podia trazer o pessoal da base pra aqui? Agora eu entendi. Eles nem têm a conta da BASF, entendeu? É outra agência de publicidade, mas já que eu tô aqui, né? Então vamos se conectar. Eu queria que eu não soube do BASF. Mas eu tinha falado para ela que eu trazer umas pessoas. A gente vai falar sobre os números, né? Mas a gente tem 30 pessoas que foram convocadas hoje. Pessoas que se declaram pretas ou pardas, que a gente entende que são negros e que fazem parte da ação afirmativa. E é por isso que a gente chamou para essa conversa, né? A gente entende que o processo seletivo é muito competitivo, muito difícil. Para nós é um desafio ainda maior, ainda mais nesse nível de competição, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a Empregue Afro, enquanto a gente está nos ajustes finais, enquanto tem gente... Aqui, gente. É muito fio. Enquanto tem gente ainda conectando mais... Obrigada. Tá me vendo, né? Tá vendo, Carlinha? Eu tô no outro. Essa é a Carla Andrade do meu time. Tinha. Porque tem um certo delay aqui entre a minha tela e a tela dela. Mas tá indo, o pessoal tá ouvindo, tá acompanhando. Minha voz aí ecoando aqui e ali, não vai dar certo. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da Empregue Afro, eu vou falar sobre a BASF, aí o Antônio vai falar sobre a carreira dele, e aí a gente vai falar das perguntas e de como vai ser essa próxima etapa do programa de trainee. E aí depois vocês fiquem à vontade, porque é legal perguntar no final, que pode ser que o que a gente vai falar já seja a pergunta de vocês, né? Estou aqui sentada para o pessoal ver a gente, né? Que está lá nos outros estados. Que também só vale a pena vir se você tem família ou se você já está por aqui, né? Não, só veio pessoalmente quem já ou tem família ou já estava por aqui, né? Legal que a câmera aqui, ó, dá para ver bem lá, dá para ficar em pé. A gente fez uma sessão com a Yasmin, que também é do grupo de negras da BASF, e ela é de marketing. Agora ela tá... Em que área que ela tá? Care Chemicals, químicos para cosméticos. É um negócio que tá no batom, que tá na sombra. E ela saiu do corporativo para ir para uma área de negócios. Ela contou da experiência dela na BASF, foi bem legal. Uma coisa mais inspiradora, motivadora, acima de tudo, né? Aparecer? Não, o projetor tá aqui escondido, mas não tá aparecendo o negócio.
Porque eu tenho que projetar também aqui, né, no computador. Cadê o negócio? Nossa. Aquele momento que você aperta o botão e o botão não responde. Não está aparecendo. Mariana estava quietinha, então ela deve estar assistindo, né? Vou chamar o Nildo de volta. Olha, agora é o Data Show que não está respondendo. HD. Todo mundo? Para que eu fiz, amor? Porque assim, a gente fazendo duas coisas ao mesmo tempo não tá dando certo. Pronto, agora eu apaguei a tela. Bom, eu vou falar, sem os slides. Mas tem no meu computador. Não. Então, por que não tá aparecendo ali? Está conectado aqui. Está conectado aqui. Calma. HDMI. Estender. Estendeu, né? Já estendi. Já dupliquei. Bom, você vai chamando? Fala para Dani, desculpa, só mais uma vez, Nildo. Não vamos perturbar. Bom, eu vou falando enquanto isso. Depois a gente vê ali a projeção. Também tem uma apresentação da base, o Antônio também tem a dele, né? Trouxe mais para bate-papo, né? Importante, o pessoal tá vendo, tá ouvindo. Bom, eu sou da área de RH há 17 anos atrás, como estagiária. Então, eu amo os programas de estágio, programas de trainee, porque é a oportunidade que a gente tem de aprender mesmo. Ainda mais eu que fiz um curso de pedagogia. A minha ideia inicial era trabalhar com a educação infantil. Quando eu entrei naquela escola, aquele monte de criança, meu Deus, não é isso que eu quero. E aí eu lembro das minhas professoras falando, vai fazer estágio em RH. Falei, nossa, mas será que eu consigo? Falou, não, a gente trabalha junto com psicólogos. A gente trabalha analisando o comportamento das pessoas para a aprendizagem. Por isso que a pedagogia é a ciência da educação. E a psicologia é a ciência do comportamento. Então, quando você une comportamento e educação, nas empresas pode dar certo e nas escolas também dá certo. Então, essa professora super me motivou. Então, fui fazer estágio em RH. No segundo semestre do primeiro ano, eu já comecei na TV Bandeirantes. Então, eu sempre falo que conseguir uma oportunidade de estágio, de trainee, ter um pouquinho de sorte, tipo a matemática do Wesley Safadão, é 1% vagabunda, 1% de sorte, tem um pouquinho de sorte, mas tem um pouquinho de você estar na hora certa, no momento certo, estar preparado, porque eu lembro que na entrevista, oi, bonito, não apertamos alguma coisa. Ah, tá, é porque ali tá ligado, você quer que desliga? Não, eu queria projetar. Deixa eu ver se A apresentação aqui, ó. na tela, amor? Isso.
Aqui, ó. Esse cara. Olha, eu dei essa aqui. É bem capaz que seja outro, né? Esse aqui. Esse aqui não pode ir lá. É que esse aí é pra Mac, né? Qual que é o seu? O meu é pobrinho. Esse não, né? Não. Eu acho que tem que ter um peitinho. Mas esse aí mais comum, só tem É, por isso que eu tô direto. Deixa eu verificar agora aqui. Vou sentar aqui. Todo mundo vendo aí ouvindo? Bom, enfim. Enquanto a gente vê lá, eu já dupliquei aqui, né? Então, vou tirar aqui. Aí paga. Normalmente você faz isso e o negócio aparece. O Nildo voltou pra algum lugar? Tá preso lá no 56. Ah, deixa ele lá, pode deixar. Paciência. Bom, então foi assim o meu início de carreira na TV Bandeirantes, como estagiária. E fazia programas de seleção lá, na época. E eu percebi que não vinham negros. E comecei a pensar o que eu poderia fazer para atrair mais negros para os programas. Porque a maioria das seleções que eu fazia só vinha candidatos brancos. Os negros não se candidatavam. Não se candidatavam. Eu fazia 3, 4, 5 dinâmicas por semana, 60 vagas por mês, não vinham candidatos negros. Então aquilo me deu uma certa angústia, porque eu cresci numa família miscigenada, dá pra ver, né, meu tom de pele. Meus pais são negros de pele clara, mas a minha avó, por parte de mãe, tem a pele bem escura, casou com o meu avô que era branco, aí eu tenho tios de pele escura, tios de pele clara. Meus pais têm a pele clara, mas o meu pai sempre teve um pouquinho mais de consciência, ele sempre falou, ó, nós somos negros, ponto. A minha mãe não falava muito da questão racial, minha mãe falava da questão de gênero, porque você é mulher, porque você tem que estudar, porque você tem que correr atrás daquilo que vai te dar dinheiro, não, vê pra mim se a Mariana não pode... Não pode depender de homem, tem que construir sua vida, sua carreira, nada de buscar uma vida que vai ter dinheiro. Minha mãe tinha uma coisa de vamos ser mulheres poderosas, não sei o quê, de gênero, uma coisa de gênero muito forte. E a minha avó, a mãe dela, falava muito da questão racial para mim, mas naquela coisa de vó, que contava histórias da fazenda. Ela nasceu numa fazenda de café, e ela saiu da fazenda com 12 anos para casar com meu avô, que era um homem branco e tal, e era uma forma também de reproduzir a escravidão naquela época, 1930, né? Muito tempo. E eu cresci com um pouco de consciência racial vindo da minha avó, essa questão de gênero muito forte, de ser mulher vindo da minha mãe, e quando eu comecei a falar sobre carreiras, quando eu tinha 16 anos, que foi o tema do meu TED, depois convido vocês a assistirem, meu pai, eu falava, ai pai, vou fazer medicina. E meu pai falava, vai filha, a medicina não é pra gente. Como assim? Não existem médicos negros pobres de origem nordestina, porque meu pai é nordestino, né? Mas ele é de Pernambuco. Não existe, Patrícia, vai pensar em outra coisa. Aí quando eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, pai, tô trabalhando na televisão. Patrícia, pelo amor de Deus, na televisão não tem negro, minha filha, vai trabalhar em outro lugar. Porque ele queria me proteger do racismo, ele queria me proteger do preconceito. E depois, agora, anos depois, a gente conversa, e eu falo, nossa, pai, olha quanto que eu cresci profissionalmente, a gente também nem esperava tanto. Porque ele achava que existiam lugares que eram para negros e lugares que eram para brancos, e deixa os brancos lá, não vamos atrapalhar, sabe? E eu fui desbravando. Eu cresci na minha carreira como RH,
efetivada, fui analista, supervisora, coordenadora de RH. Comecei em Preg Afro em 2005, fazendo palestras dentro da FATEC. Você já ouviu essa história umas 3 vezes, né? Porque o Antônio é meu amigo há uns 4 anos, e a gente já participou de palestras juntos, já participou de algumas coisas. Mas em relação à BASF, é o nosso primeiro momento junto em Preg Afro BASF, né? Hoje, não é? Que a gente fez palestras juntos sobre diversidade. Legal. E eu falava para ele, poxa, você podia me apresentar para a BASF? E ele falava, é difícil falar sobre diversidade étnico-racial na BASF é difícil. E aí eu conheci o RH da BASF num evento. E aí, quando elas foram para ele da Preg Afro, eu falei, não, mas eu já conheço a Preg Afro. Ah, que bom! Aí a gente amarrou. E aí eu participei de uma licitação no começo do ano para o programa de estágio, que ainda está acontecendo, e agora a gente participou do programa de trainee, em parceria com a Companhia de Talentos, para trazer profissionais da diversidade. E aí foi toda a divulgação que vocês viram. Então, eu estou full-time na Preg Afro desde 2013, atendendo de lá para cá, WC, Microsoft, Carrefour, White Martins. A gente hoje está com um projeto com o Google, 2017, porque olha como é também a questão de ser afroempreendedor no Brasil. Você não cresce, divulga seu negócio e ganha uma proporção assim de um ano para o outro. Quando eu larguei meu emprego registrado, bonitinho, salário todo mês, eu falei, não, vou ser empreendedora, vou me dedicar full time em Preg Afro. Em 2013, quando eu fechei um contrato de horas anual com a PwC, vocês conhecem, né? Uma empresa de auditoria, consultoria, falou para mim, a gente quer que você esteja conosco 1 vez, 2 por mês, como consultora, trazendo a sua contribuição para um programa de diversidade que valorize a presença de profissionais negros na nossa companhia. Aí, nossa, como é que eu vou fazer isso, fugir do meu trabalho? Não dá, né? Então foi um momento que eu rompi com a carteira assinada e decidi ser empreendedora, empresária de fato, e de 2013 para cá a gente só tem crescido, porque um cliente indica o outro, o do mesmo segmento também quer ser atendido pelo mesmo fornecedor, e aí a gente vem expandindo. E esse ano a gente está no ar agora com um projeto com a Google, em parceria com a Ebony English, que é uma escola de inglês. A Google está patrocinando jovens no curso de inglês e a gente faz coaching com eles para desenvolvimento profissional. A gente está atendendo a Avon com vagas de gerente e vagas de estágio. A gente está atendendo a BASF com programa de trainee, se Deus quiser logo mais, vagas de estágio. A gente está atendendo vagas efetivas da Braskem. A gente está atendendo o programa de estágio da Monsanto, que a partir do ano que vem vai ser Bayer e, se Deus quiser, a gente está para fechar com a Bayer. Estamos atendendo vagas efetivas da Johnson & Johnson. Estamos aqui na J. Walter Thompson, que é esse lugar onde a gente, agência de publicidade, com um programa de valorização da diversidade que inclui palestras sobre a temática. Então, a gente fez essa semana e foi muito legal, com personalidades. Ontem estava o CEO da Bayer, o CEO aqui da agência numa roda de conversa. Hoje estava a Djamila Ribeiro, por isso que eu já fiquei, né? Já estou aqui de manhã, já fico por aqui, né? Estou atendendo o grupo Carrefour, com um grupo de negros deles, que é um trabalho bem bacana que eles têm, que os próprios funcionários negros têm um grupo interno, assim como tem um grupo de negros da BASF, e eu vou deixar o Antônio depois contar sobre isso, que eles se reúnem e eles falam sobre as demandas e como é que a temática pode ser disseminada internamente. Isso é muito legal. Então, eu faço a mentoria do grupo de negros do Carrefour. Como é que a gente dissemina a temática internamente e como é que eles também podem crescer e ascender profissionalmente. A gente está no ar com o programa de estágio da Natura e muita coisa boa para acontecer aí. Então, a Preg Afro é a única consultoria de recursos humanos focada em diversidade étnico-racial, que tem essa bagagem, que tem essa expertise, tem um compromisso de fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado, e a BASF abraçou isso, por isso que nós estamos aqui hoje, num momento de coaching, para preparar vocês para a entrevista. Muitos dos gestores dessas empresas todas que eu atendo reclamavam para mim, Patrícia, é muito difícil escolher um candidato negro, porque a hora que ele chega para a etapa final com um candidato branco, ele não demonstra tudo aquilo que ele tem de potencial e de competência. E aí, é claro, existem vários fatores subjetivos.
Um deles é o racismo machuca a nossa autoestima, fere nós enquanto pessoas negras. E quando a gente está num lugar composto majoritariamente por brancos, até por um viés inconsciente nosso, o nosso desempenho fica prejudicado. Fazer o coaching é uma forma de olhar para nós mesmos, fazermos um exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, até porque o processo seletivo é isso. O que nós, como RH, queremos identificar é o potencial, é o talento, são as competências que você tem, ainda mais para um programa de trainee, que você tem que vender o seu conhecimento, a sua vontade, a sua garra, porque a sua experiência não vai fazer. O que vai fazer simplesmente a diferença é o seu brilho nos olhos. É isso que o gestor quer ver. A gente fez uma vaga pontual de estágio para a área de controladoria da BASF. A gente passou um dia inteiro lá com o controller e eu pude vivenciar um pouco do que é a cultura da BASF, que o Antônio vai falar também, do quanto existem competências que são muito presentes e que são avaliadas no processo seletivo, e durante a sua trajetória, no dia a dia corporativo, você precisa demonstrar isso, e é legal que a gente possa trocar ideia hoje sobre isso, e quem está assistindo a gente pode perguntar, que a gente vai tentar, né, responder as perguntas na medida do possível, né, e o que mais que eu posso falar? Sobre a Empregue Afro é isso, nossa atuação é recursos humanos com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas como essa ação hoje. Falei dos nossos clientes, falei da BASF. Você vai conseguir projetar? Eu queria muito projetar, eu estava esperando o rapazinho voltar. A gente tem uma apresentação institucional da BASF, tem um vídeo muito bonitinho. Até porque quem está assistindo a gente em outros estados, tinha que ver, né, gente? E é uma apresentação que eu não posso compartilhar um material fechado da BASF. Não posso. No outro coaching, o pessoal pediu, manda pra gente, eu não posso. Você tem que, assim, a primeira dica que eu dou, a lição número 1 do coaching é estude a empresa. Estude o que ela faz. A gente vai falar algumas coisas daqui, até porque a gente também não vai ter muito tempo. E até porque o Antônio também não é do corporativo institucional, não é o cara que vai falar tudo que a BASF faz, mas a apresentação que tem aqui traz alguns elementos que são bacanas, né? Eu não sei o que eu tô fazendo de errado aqui, que eu não tô conseguindo projetar. Até já o negócio caiu em stand-by aqui, ó. Nossa, será que vai acontecer agora? Isso é muito legal. De manhã a gente projetou. Ó, já não tá aparecendo. Uma das características que eu acho que é bacana lá na BASF, eles têm muito orgulho de ser BASF. Nós criamos a química, nós somos a química, tem uma mágica com essa coisa de química lá dentro da BASF. E eu, como consultora de fora, bom, você tá lá há 12 anos, né? 13. 13 já. Agora 13. E eu não sei, lógico, depois de tantos anos é tipo um casamento. Aí passa a química, o que que fica, né? Não. Um amor, né? Mas Não, eles têm muita coisa. Em relação a casamento, em relação a BASF. Em relação a BASF, né? Casamento a gente pula essa parte. Mas que mesmo as pessoas que estão há muitos anos têm esse orgulho de ser, esse orgulho de pertencer, de falar que é BASF. Do Adriano, que é o controller, ele também tem uns 10 anos de BASF, né? E ele começou como trainee, e ele fala assim, onde você senta, onde você come, o que você bebe, o que você respira tem BASF. Falando, nossa, vocês são um pouco orgulhosos de ser BASF, né? Porque tudo na nossa vida tem química. E aí a gente queria poder mostrar na apresentação. Ai, que saco. Eu acho que eu vou ter que... enquanto o cara do TI não vem, eu vou mostrando para quem está aqui
no meu computador mesmo, já que somos poucos, e quem está assistindo a gente vai ficar vendo a carinha deles. Né? Vocês estão me vendo, vocês vão ver a carinha deles por enquanto. Não teria como colocar no outro computador, tipo, fazer Tá no... aquela gambiarra de colocar exibindo no outro computador e virar a câmera para ele, e aí a gente consegue ver daqui, a pessoa consegue ver. Mas eu acho que não vai conseguir ver, porque é muito pequeno O ali. vídeo tá aqui? Não. Então, Aí, ó. Dá pra ver? Manda um tchauzinho aí, pessoal dos outros estados. Então, Carlinha, não vai dar. E outra, a gente nem sabe se vai conectar lá, então é melhor ver daqui. Deixa eu trocar com você. Senta aqui, você volta pra lá, você tá. Eu vou mostrando daqui. Depois a gente vê como é que faz pra trocar. Agora foi. O que eu fiz? O que eu fiz? Não, estamos no ar ainda, né, Carlinha? Você tá vendo o pessoal aí? por favor, não fala. Você tá vendo aí, não tá? Você tá vendo aí? Estou vendo todos os... Eu tô me vendo. Então. Bom, dá pra vocês verem também, né? Se colocar no. Que aí tá. Você dá um ESC e depois dá um ESC e clica lá no view. Isso acontece. Eu vou falando um pouco, porque quem está assistindo vai tentar entender um pouco, né? A primeira imagem é bem para cego ver, isso é diversidade também, né? Você vai narrando algumas coisas. É a imagem de um iceberg que fala que a BASF está onde a gente nem imagina. Então, no dia a dia, o produto mais comercial da BASF é a tinta souvenir, né? Bom, aí depende de qual região do mundo, né? Então, assim, no Brasil, a Souvenir, porque é um negócio B2C que a gente fala. Então, em termos de branding, ele é um negócio mais visível, mas nós somos tão fortes em outros mercados também, né? Que ela vai passar. Então, depende de onde você quer ver. Isso no Brasil? Não. No negócio de tintas no mundo, nós só temos no Brasil. Tintas decorativas. Nós temos tintas, é um dos segmentos fortes da companhia, mas tintas automotivas e repinturas recentemente foi repassado para uma distribuição. A gente continuou produzindo, mas a distribuição através de uma empresa alemã. Então ficou praticamente tintas no mundo, tintas automotivas, que dentro das fábricas, né, as principais montadoras são clientes. Mas no Brasil era um negócio, era um negócio local, né, um negócio brasileiro. E a BASF adquiriu isso, se eu não me engano, em 1960, alguma coisa disso. E aí manteve a marca porque ela tem uma atratividade grande, né? Não decidiu, vamos tirar a marca, deixar a BASF, manteve esse Souvenir. Mas é um negócio ainda, mas enfim, ela está presente em tudo, né? Então ela vai falar um pouco aí. Mas é um universo fascinante, acho que principalmente, você que é engenheira química, né? Para quem estudou química, ótimo. Precisamos de mulheres, desculpa, tá, meninas, mas a gente precisa de mais mulheres lá na engenharia química. É mais fascinante para quem fez química, engenharia química Disneylândia, né? Basicamente. Eu gostava de química, assim, da parte legal, não os números, os estudos. Não, para você, né? Mas assim, quando você vê uma apresentação institucional que eles falam que, por exemplo, eles produzem o tecido, então tem vários clientes da indústria têxtil, produzem o tecido que traz elasticidade, que é antialérgico, que é antidobra. Então, a química que faz com que o tecido tenha isso é produzido pela BASF. A densidade da espuma do travesseiro é produzido pela BASF. O LED da tela do celular, do tablet, da TV, produzido lá na BASF. O solado termoplástico do tênis. A partezinha que vai lá dentro, que vai para a indústria, que vai para, não sei, a Nike. É produzido lá na BASF. Nessa parte de maquiagem, cosméticos, perfume, pasta de dente, shampoo, filtro solar. Primas, né, para esse mercado.
tem o estudo da mistura lá química produzido pela BASF, que vai para a indústria. É que a gente não se dá conta, a química está em tudo, né? É isso que um pouco quer demonstrar aí a apresentação. No isolamento térmico dos refrigeradores, exatamente, nos efeitos superfície de limpeza do detergente. É muito louco esse negócio. Na nutrição, mano, tem uma divisão de nutrição lá da BASF, que produz a vitamina que reduz o colesterol, que conserva a vitamina dentro do alimento, no refrigerante, na nutrição animal. Então, assim, é de fato falar que é uma das maiores indústrias químicas do mundo, porque está presente em muitas coisas. Na construção civil, na proteção de cultivos, tratamento de sementes, que é a divisão que você trabalha, né? Na pintura automotiva, eu lembro a gente no RH, numa reunião, falando do perfil do trainee que vai trabalhar na divisão de catalisadores. Aí, 1 minuto de silêncio, todo mundo rindo. O que é catalisador, cara? Vocês não sabem? Não, eu não sei. Lubrificante, eu sei. Agora, eu sei mais ou menos. Mas aprendi um pouquinho. Aditivo do combustível. Então, é essa química da BASF. E acho que é isso que está num universo tão fantástico e que traz tanto orgulho de ser BASF, né? E aí eles têm 5 principais segmentos master. E cada um deles tem uma unidade de negócio linkada, mas são segmentos de mercado dentro da indústria química. E aí, óbvio, você tem toda uma estrutura, seja de sites, seja de laboratórios, própria estrutura, né, hierárquica da companhia, ela obedece lá essa divisão. Então, você tem aí vice-presidentes para cada um deles, né? Para cada uma dessas divisões. A óleo e gás, no Brasil nós não temos, né? Na América do Sul é na Argentina, que é uma distribuição de gás. Mas até nisso, quer dizer, né, ela é bem extensivo aí o portfólio, seja de produtos, seja de clientes, enfim. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir na Alemanha e ver a matriz, assim, me impactou. E eu, como auditor externo, já tinha rodado em N plantas. Quanto foi você? Foi em 2014, a última vez. Mas eu já tinha ido algumas vezes, em 2013, 2012, eu ia com mais frequência quando eu tinha um escopo regional. E, de fato, você chega num site, assim, de pipelines para todo lado, 30 mil pessoas, é o que se diz, você anda na planta, é um tour, né? Na verdade, não anda, é um tour. Os rios que cortam, 2 rios, e os navios que atracam e já recebem esse produto e vai para o mundo inteiro. É muito legal. É um negócio, uma logística impressionante. A BASF tem 150 anos, está presente em 170 países, tem 112 mil colaboradores no mundo, faturamento de 70 bilhões de euros em vendas, 338 unidades, deve estar, né? E que é a sede na Alemanha, né? 66 segmentos econômicos. No Brasil. América do Sul, né? Mas aqui no Brasil está há 104 anos, não é isso? Isso, no Brasil. Na América do Sul, em 10 países. Isso. 6 mil colaboradores na América do Sul, 4.500 no Brasil. Faturamento América do Sul, 4 bilhões de vendas. 23 unidades produtivas, 10 no Brasil. Todas as unidades produtivas é do... Sites de produção. Então é onde, ou seja, o principal é em Guará, né, ali próximo de Aparecida. Guaratinguetá, né, a gente costuma falar agora em Guaratinguetá. O da Souvenir é no Demar, que é no São Bernardo. Mas aí com as aquisições, quer dizer, os sites foram... O último que a gente construiu, efetivamente, em Camaçari, né, na Bahia, para atender a Braskem. Imagina, Camaçari, né? Triste, gente, que deve ser trabalhar lá, né? Camaçari? Camaçari, exatamente. Não é muito legal, não. Próximo tem coisa... Aí tem um vídeo de 1 minutinho que a gente vai depois... O que eu acho legal chamar isso, né? Assim, pontuar isso. 150 anos, né, pessoal? Então, assim... Sobrevive a tanto, né? Tudo que já aconteceu, é uma empresa que, tipo, diferenciada. São as grandes marcas, né? As grandes marcas, elas passam por séculos, assim, né? Isso é legal.
Muita gente fala assim para mim, nossa, como é que você consegue estar, por exemplo, numa agência de publicidade como a J. Walter Thompson e na BASF, na Braskem ao mesmo tempo? Porque é uma temática cada vez mais presente e a BASF, apesar de ser uma empresa centenária, já ganhou muitos prêmios de inovação. Não, e a diversidade traz inovação. Não, toda a empresa que se mantém, ela tem que investir fortemente em inovação, senão ela é praticamente... Ela desaparece. Não quero rodar, eu quero... Tem vários exemplos. A inovação é fundamental. Tem uma série de vídeos no canal do YouTube da BASF sobre como é que eles desenvolvem. Eu escolhi um que eu achei que é muito legal para vocês assistirem. E esse link pode colocar para o pessoal depois para assistir, Carlinhos. Vou nem falar. Eu acho fantástico esses olhos. Não, sem dúvida. Nossa, criamos aqui. Vivencia isso que é legal, não é marketing, né? No meu dia a dia, um aprendizado todo momento lá. Foi um dos que eu escolhi, mas no canal tem vários. Esse fala de desenvolvimento, tem que fala de conexão. Sim. Acho que tem bastante coisa. Essa é uma lição de casa. Esse daqui, Tá bom, Não é mais lúdico. Não, é o pessoal que tá assistindo que falou para compartilhar a tela. É mesmo, poderia ter compartilhado a tela. Não. Botou, né? E tá todo mundo ouvindo? dá pra fazer isso também, então, para eles verem a apresentação. Eu tenho que vir aqui na ferramenta para compartilhar a tela no celular. Compartilhar a tela. Bem mais fácil. Tem 200 mil coisas abertas. Não aparece. Foi. Ah, tá vendo a tela? Tem um delay, né? Tem um delay. Ai, tela cheia, cadê? Se fosse uma folha. Sim, Deixa certo aquela hora. Que deu certo.
que eu fiz aquela hora que deu certo e agora não tá indo o slide todo? Tira a entrada do HDMI, acho que tá entendendo o que você tá projetando. Profissional. Não é? Eu sei lá. Bom, eles estão vendo lá. Uhum. Eu acho que é importante a gente falar sobre o propósito, sobre os valores. E antes da gente falar das 5 competências essenciais, eu acho que é legal você falar da sua carreira lá dentro, como deslanchou, né? Uma carreira bem antes da Bátsia, né? Mas vamos lá. Então, acho que eu gosto de falar de carreira porque, assim, cada um trilha seu caminho. Não tem receita de bolo, né? E, principalmente falando de Brasil, falando da nossa realidade, quer dizer, né, a gente tem muito pouca segurança de futuro, né? Mas o importante é a gente olhar, né? Ter aquele olhar de quem já galgou algum espaço, é um pouco a minha, né? Colocar um grãozinho de areia aqui nesse processo que vocês estão, né, se dispondo, acho que é fantástico, né? Isso faz a diferença, né? Então é um pouco isso. Falando de mim, eu já falei aqui na abertura, né, que eu sou de Belo Horizonte, família de ter uma irmã e meus pais são comerciantes, né? Ela tem 3 anos de estudo, então a sabedoria deles foi a sabedoria da vida, né, que eu costumo dizer. Mas daí eu já começo um pouco a colocar de onde eu saí, né, e onde eu consegui chegar, pela base mesmo, pelos exemplos de família. Eu acho que isso é fundamental. A gente percebe, né, quando se torna gestor, né, quem tem uma base sólida, independente de que constituição familiar veio, né, mas é muito bacana isso, forma, né, o caráter mesmo de cada um. Então, acho que eu tive essa felicidade aí de vir uma família que me deixou, né, trilhar esses caminhos. E os meus pais, eles me colocaram o seguinte: filho, o que a gente pode dar é o estudo. A gente não pode deixar nada para você em termos de bens, né, bens materiais, enfim, não tínhamos herança, nada disso. E, de fato, mas daí veio aquela outra coisa, a gente também não pode investir muito, né? Naquela época, ainda a gente conseguia fazer escola pública, então eu tive aí um direcionador, sei lá, de talvez ir para o mercado mais rápido do que hoje eu vejo, né, que muitos jovens investem bastante, conseguem investir na formação e depois acabam entrando mais tardiamente, e o que é na Europa muito comum, né? Hoje os jovens na Europa entram com 25, 26 anos no mercado, né, seja através de processo de trainees ou não. Então, a minha trajetória começou por aí, fiz escola pública, e daí, e já, né, com aqueles exemplos, tinha exemplos na família de contadores bem-sucedidos. A minha mãe vai fazer contabilidade, eu cheguei a queria fazer engenharia mecânica, né? Olha que loucura. Depois, você gostava de carro? Aí depois... E daí acabei entrando com os técnicos na época e já ingressei na faculdade. Então, eu lembro quando eu falei: mãe, entrei na PUC, a universidade, ela falou: filho, a gente não vai conseguir pagar, né? Tinha com 17 anos, aquela corrida. E daí eu falei: não, vou fazer, vou com o meu trabalho, eu vou pagar na faculdade, se não der, não sei, busco bolsa, quer dizer, aquela coisa, aquela garra de falar: não, isso aqui eu vou passar rápido, né? Eu vou passar esse capítulo rápido. E aí já entrei no mercado. Então, quando eu me formei, aí que eu entrei na empresa de auditoria, eu já buscava isso. Eu gostava da questão de viagem, eu não conseguia me ver no escritório fechado, e gostava, assim, de ver várias culturas, né, de empresas. Então, acabei entrando. Isso, nos meus últimos anos, foi aquela coisa de... Meus colegas me ajudaram muito com... Eu ia praticamente nas provas, negociava com professores essa questão mesmo de frequência, mas estava no mercado, já estava nessa dinâmica. E daí me formei, e
eu já buscava naquele momento, eu falava muito eu via essa questão do idioma, da diferença que o idioma faz na carreira. Isso, né, a gente não tinha essas oportunidades tão próximas da gente. Internet de escada, enfim, era outra coisa. E a bolsa, de fato, eu via que, né, o estudo de idiomas em escolas não me dava o resultado que eu queria viver fora. Então eu lembro que aí já vinha a primeira dica, quer dizer, eu olhava, né, pela internet aquelas fotos de Nova York, Manhattan, né, e mostrava aquilo para minha mãe, mas também falava, filho, você tá viajando, né, você tá louco. E eu falava, não, mãe, eu vou conseguir, eu preciso falar inglês, isso vai fazer diferença. Eu já via que eu tinha uma certa bagagem prática, mas o idioma eu sabia que podia me levar um pouco mais. E aí a vida, né, como nada planejado, né, eu entrei para um concurso, para uma bolsa que tinha Espanha, Estados Unidos e Japão. E óbvio que o Japão foi aquele último lugar que eu falei, eu não vou falar nesse lugar, eu vou para outros, né, os Estados Unidos na época. E aí, né, eu já tinha formado, recém-formado, estava numa empresa da Vale do Rio Doce, que é uma empresa Ferrovia Centro-Atlântica, né, e como auditor, carreira deslanchando, e surgiu o Japão. Então, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? E aí é o que eu costumo dizer, minha segunda dica, além dessa questão de ambição, de você se projetar, de você querer, de você buscar, é o que ela falou, né? Assim, ter pessoas certas ao seu redor nos momentos decisivos. Né? Esse é um momento decisivo hoje, eu olhando. Naquele momento você está vivendo, você não... Mas eu tive um gerente, na época ele era carioca, ele falou, cara, como é que é isso? Eu mostrei, né? E, enfim, era tudo pago, 1 ano e meio, sem direito à volta, aquela coisa. E ele falou, cara, essa experiência vai ser fantástica, isso vai fazer diferença para você. Você tinha namorada, né? Com 21 anos, vai ontem. Né? E aí a minha segunda decisão foi falar para os meus pais, aí já foi mais difícil, mas eu tomei aquela decisão baseado, né, em um coach, um aconselhamento de alguém que enxergava mais, né, do que eu, porque no primeiro momento, né, naturalmente eu poderia falar, não quero. Isso foi um capítulo da minha vida muito feliz, né, eu me adaptei à cultura. Né? Foi um divisor de águas na sua vida. Foi um divisor que me projetou aí, né, para outras posições, mas que também me fez enxergar, né, a nossa realidade diferente, o país diferente, enfim. Já fazia planos de ficar lá durante um tempo depois da bolsa, para fazer minha independência financeira, porque as coisas estavam fluindo, estavam acontecendo. Né? E daí meu pai, como, enfim, empreendedor, microempreendedor, e se adoeceu, falou, não, filha, eu preciso de você aqui do meu lado, é o único momento, vou fazer uma cirurgia de risco de vida, preciso que você volte. Isso foi lá nos anos 2000, né? E eu voltei, e daí fiquei 6 meses com ele, comecei na época do Collor, plano Collor, estava tudo ruim no Brasil. E aí, nossa, tá entregando essa idade, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu comecei, Collor, ela falou, né, o executivo da base, né, tá vindo, talvez seja pela idade, né? Já tá com cara, não, você já tem cara de executivo, é por isso. Agora você tá entregando a idade. Vivenciei o plano Collor, nossa. E foi uma experiência fantástica, porque, de fato, né, como um brasileiro não descendente, assim, muitas portas se abriram lá. E a Ásia é fantástica, a Ásia não é só Japão. Hoje a gente fala de China, claro, a gente não falava. Então, foi, de fato, assim, um aprendizado, uma imersão, e é isso que eu falo. Aí eu vivi o quê? Idioma, porque, de fato, não ia falar o japonês, né, Nihongo, mas o inglês deu uma melhorada, eu fiquei em universidade com intercambistas. Mas você aprendeu um pouquinho de japonês? Skoshi daqui, né, nem com a palavra que fica sumimasen, né, sayonara. Mas, e a cultura deles, o aprendizado com eles, né, como eles respeitam os mais velhos, são seniors, né, na cultura. Como toda cultura tem suas vantagens, seus pontos positivos, seus pontos para melhorar, né? Mas como um país que não produz, a não ser arroz, consegue ter tecnologia e o desenvolvimento que eles têm. Então, isso foi para mim
choque assim, né, de realidade. Muito bem, e aí era uma chance de voltar. Aí, bom, a questão de voltar, voltei, ajudei meu pai, falei, e aí, o que eu faço? Volto, e colegas, e a universidade chamando, volta. E eu, de fato, aí comecei a aterrissar para a minha realidade. Estava muito longe da minha base familiar, né? E aí voltei para o mercado, decidi não voltar para lá. Voltei para o mercado, entrei numa empresa de logística industrial, e essa empresa que acabou me trazendo para São Paulo, né? A empresa cresceu muito no Brasil, foi vendida, chamava TNT Logistics, e daí, da TNT, eu entrei na área de controladoria, então fui controller de unidade de negócio, e aí da TNT, quando ela foi vendida, é o meu capítulo de Sherry Williams, e todas as empresas acabaram que foram também, né, me abrindo portas, que a minha vida, depois do Japão, essa questão internacional, ela meio que ganhou uma dimensão natural em virtude dessa exposição. Então, na Sherry eu tive a oportunidade de conhecer a matriz, né, em Cleveland, trabalhei lá por 6 meses, a cultura americana começou a ficar mais próxima, né, porque é uma empresa essencialmente de tintas decorativas americana, tem 7.000 lojas na época, agora não sei quantas mil lojas tem nos Estados Unidos. Lá tem esse conceito de paint store, um conceito de paint store que é diferente, né? No americano é do it yourself, né? Você que faz, não tem ninguém para fazer por você. Então, seria muito caro. Muito carinho, muito caro. Então, por isso tem tanto brasileiro que se dá bem lá. Exato. Porque vai para prestar serviço, né? E, bom, e aí aí veio a Basf, né, veio ao meu encontro, eles estavam num momento de crescimento, de aquisição de empresas, e na região isso também tinha um impacto desses novos negócios, um deles era esse de catalisadores que ela mencionou. Que a gente manja tudo exatamente. O outro era químicos para construção. E aí, com esse meu background de auditoria, eu entrei na área América do Sul, né, de auditoria interna da Basf, para fazer due diligence, para fazer... Você foi captado por um... Fui captado por um hunting, exato. E aí, claro, né, é diferente. A minha entrada na Basf da de vocês, que estão, né, postulando um processo de trainee. Eu já vim mais maduro. Mas você passou por entrevista. Mas eu passei também por uma bagatela de entrevistas, né? E o diferencial, acho que foram algumas, eu vou comentar mais à frente, que eu coloquei naquele momento. Você tem que ser feliz, né? Naquele momento. É o seu pitch, assim. Aquele 1% de sorte. Show, né? Stand-up ali, show. Né? Não só de se vender, mas de se mostrar. Acho que a entrevista é um pouco, acho, da primeira slide que ela colocou, do iceberg. Tanto para a empresa quanto para quem está do outro lado da mesa. Por mais que você se coloque, vocês estão se conhecendo. E aí você se conhece pelo relacionamento. Eu conheço a Patrícia pelo tempo que a gente vem nessa batalha juntos, mas uma entrevista, por mais bem sucedido que você seja, você vai captar algo. E se esse algo fizer sentido para os dois lados, aí eu acho que, né, vendo hoje, né, eu acabei de fechar um processo de contratação de uma pessoa para minha equipe. Não foi pela Empreg Afro, né? Não, mas aí é um processo profissional específico. E é isso. Então, na Basf, de fato, é uma empresa espetacular, sou muito grato, assim, não só as oportunidades internacionais que me foram abertas, mas você consegue um desenvolvimento nos diferentes negócios. Esse é o ponto, né? As empresas que se especializam, por exemplo, a Sherry tintas, ali você já tem ali a hierarquia, as posições, quer dizer, a Basf também vai ter sua limitação, óbvio, né? Mas, assim, os negócios movimentam muitas posições. E isso, óbvio, depende da economia também. Se a economia vai para frente, a empresa cresce, abre mais oportunidades, são para todos. Então, na Basf, entrei pela auditoria, depois, por um trabalho que tinha feito no Chile, recebi um convite para uma função né, bem desafiadora. A gente estava fazendo downsizing da Venezuela, a gente tinha uma operação na Venezuela, as plantas tinham fechado, precisava, né, aqueles processos ainda, a gente vendia uma modalidade ainda, mas vendia de Colômbia para Venezuela, e daí fui, né, designado como gestor, o head financeiro, para
levar esses processos, para movimentar pessoas, enfim, né, para a Colômbia, para Bogotá, que é o nosso, fora do Brasil, a BASF é organizada por clusters de países, estão juntos os países, ali tem, a gente fala de business centers, e daí para essa região andina ali, né, Equador, Colômbia, Venezuela, um pouquinho do Panamá, eu fui o head para fazer esse projeto. Esse projeto durou 3 anos, né, e foi um aprendizado imenso, visibilidade, né, porque daí a gente tinha que fazer as coisas certas no timing certo, e também de ver a realidade, né, a realidade de um país que tem um potencial absurdo, produz petróleo, assim, furando bem raso, e não consegue estar no caos que está vivendo, e a gente já via isso. A BASF também tem essa vantagem, ou seja, você é uma empresa muito estruturada, né, onde é muito planejado, tem essa cultura alemã. Hoje ela é uma empresa global, traz no coração, né, essa cultura alemã, que é boa mesmo de planejar, de fazer, né, e de produzir também, acho, né, assim, a eficiência nos recursos. Né, então, a gente já via isso, e aí nesse projeto fiquei 3 anos, voltei, aí eu tinha os projetos pessoais, né, que eu estava casado, queria ter minha filhinha, meu filho, eu estava, né, na hora, não queria ter fora do Brasil, a gente tem colegas, inclusive, que passam por isso, né, então, aí por delegações, e constituem família fora, né. Então, voltei e fui aí em 2012 gerente de crédito e cobrança Brasil para esses negócios, todos esses negócios que vocês viram. Então, no momento que o Brasil estava economicamente começando a esse declínio, onde a gente está, né, que não é, alguns falam que é curva em U, né, outros agora já em L, né. Bom, agora a gente já não sabe mais, virou uma bagunça, né? Então, os negócios de crédito é uma área bem sensível, é um negócio, do ponto de vista financeiro. A gente precisa falar, no banco você vai, se você não tiver crédito, é complicado. E a gente também não podia perder negócios. Então, fui reestruturar e conectar isso com a Alemanha, né, ou seja, guideline da Alemanha, e foi uma experiência muito rica para a visibilidade de todos os negócios. E aí, por um trabalho, ou por alguns trabalhos bem feitos, que a carreira da gente a gente vai construindo assim, um pouquinho aí, uma pedrinha aí a cada dia. Um VP novo que estava vindo para o agronegócio me fez o convite para... Eu já tinha também esse desejo de estar atuando mais dentro do negócio e menos no que a gente chama de corporativo. Então, eu entrei no ano passado no agronegócio, o mundo dos agrônomos, né? E é um mundo muito bacana, é um Brasil que dá certo mesmo, né? É um Brasil que dá certo. Então, tenho percorrido, né, vários rincões aí do Brasil que eu mesmo não conhecia, e é legal de ver isso. É um Brasil bonito. Então, estou como gerente de operações, meu cargo, né, gerente de operações comerciais e recebimento, basicamente a minha equipe financeiros na prateleira para os profissionais de venda. Então, nós temos aí factoring, crédito rural, enfim, operações específicas para o agronegócio, e também cuida-se todo de um recebimento que a gente chama de monitoramento, né, porque são vendas que a gente fala prazo safra, você vende hoje para vender, para receber, quando o agricultor efetivamente colhe ou vende para trade ou comercializa isso. Então, existe todo um monitoramento disso aí, que é uma exposição da companhia. Ela entrega o produto na mão do agricultor e se ela vê o dinheiro praticamente um ano depois. Campo. E, de fato, agora a gente está falando do processo de contratação, estou bem feliz. A gente está trazendo uma mulher agrônoma para a nossa área. E a primeira? É a segunda. Nós temos uma equipe de hoje de 9 pessoas, ela vai ser a segunda mulher no campo, mas já ela tem uma exposição no Mato Grosso, que é o coração do agronegócio, então
Tô bem contente com isso. Falando um pouco assim de carreira, né? Eu acho que da BASF em si, eu tive, e lá tem, de fato, líderes assim, que eu costumo falar de titãs, assim. Você olha e fala, meu, que bacana, quero seguir um pouco do passo que esse cara fez, né? E aí, me colocando no papel de negro, né, que eu nunca tive dúvida, né, disso, eu acho que tudo que aconteceu nesses 13 anos, eu não planejei, não, esses 13 podem ser 20, tem profissionais de 30 anos, né, na companhia, que se aposentam, mas assim, a minha longevidade na companhia, ela veio, acima de tudo, eu acho que da entrega, da qualidade de entrega, né, porque para você estar numa empresa, para entrar é difícil, para permanecer igual ou mais, né, e permanecer em posições de dispensa comentários. Então, eu tenho certeza, né, esses convites que eu comentei para vocês é isso, ou seja, é a uma coisa que eu sempre, desde quando eu comecei a minha carreira, né, antes de trainee, de auditoria, qual que é o combinado? O que você espera de mim? Calibra o que o outro espera, né? E aí você vai buscar o que ele espera? Não, você vai buscar mais. Por quê? Porque se você fizer mais, ótimo. Se você não conseguir, pelo menos está calibrada a expectativa que você vai fazer. Agora, se você não conseguir entregar, daí um problema que você tem que rever, né, para você refletir. Isso é muito de momento de vida, momento de carreira, mas assim, eu sempre coloquei a régua lá em cima. E quando a gente coloca, a gente é puxado. Eu estudava inglês sábado à noite, pô, minha irmã, poxa, vamos pra balada. Não vou virar um nerd, mas assim, eu me privei de benefícios, talvez que numa fase de juventude fazia sentido, mas eu queria algo mais. Então, eu acho que a gente tem que abrir mão, né, das nossas escolhas, assim, o que eu quero, né, e aí, assim, só ser o dedicado não adianta, você talvez vai encontrar um outro dedicado, e eu costumo falar, né, essa questão
ser a média, né? Que a gente costuma muito nas finanças é média. Não, vamos calcular uma média. Você ser mediano na sua carreira é pouco. Porque a média ela vai te levar um pouco para a gente fala medíocre, assim, para a parte, cara, não vai te levar para frente. Então, assim, eu me comparava com os melhores, eu queria ser os melhores, talvez poderia ter chegado mais longe, poderia, mas quando eu olho para trás, eu vejo onde eu vim, eu vejo, sabe, amigos, e eu falo, quantos estão onde eu estou? Poucos. Então, eu fui longe, né, e meu pai, enfim, a gente começa a ver o que a gente constrói, né? Você olha para trás, porque é isso que eu falo, assim, a carreira também passa muito rápido, né, Paty? Cara, quando eu falo, eu estou há 17 anos em RH, me dá um negócio. Eu falava, nossa, quando eu estava com 21, eu falava para todo mundo, né, no Japão, a pessoa não vinha. E voa. E voa. Então, é um pouco isso, assim, é o dia a dia, é você, no final, né, cada ano se reavaliar onde que eu estou, onde que eu quero ir. Hoje tem essa facilidade do coaching, quer dizer, quantas pessoas hoje você consegue essa facilidade fazer material? É uma ação afirmativa, nesse caso específico que nós estamos aqui, é uma ação afirmativa da BASF, né? Tanto que dispensou o seu tempo e paga uma consultoria com isso. Fora desse nosso contexto de diversidade BASF, é uma facilidade, porque você pode contratar, sim, assim, fora desse nosso contexto, você pode contratar um profissional e pedir aconselhamento de carreira. Exatamente. E aí, eu acho que é um pouco isso, né? A gente não tinha, a gente tinha na nossa época, ó, os tio falando, os mentores que se dispunham, alguém que tivesse uma vontade de te dar tomar um café, aconselhamento. Ou você contrata coisa profissional, você é tipo uma academia, o que eu tenho que fazer? Exato. Não quer dizer que você vai ser um cara engessado, um cara fake, não, mas você tem recursos. Sim. Eu acho que isso hoje é fantástico, possibilidades, recursos, e você tem aí a qualidade. Se a qualidade é boa, vai acontecer, né? Você cria as oportunidades. Então, acho assim, se vocês querem, estudem sobre a base, né? Se vem na base, querem entrar, cara, faca nos dentes, eu vou entrar nessa empresa. A minha estagiária, eu vou contar uma história para vocês que eu não estava nem me preparei sobre isso. Eu estou como estagiária. Essa moça, ela tentou 4 vezes, se eu não me engano, entrar em diferentes áreas. Por motivos diferentes, não aconteceu. Eu cheguei no agronegócio há um ano atrás e ela, isso durante a faculdade dela, e daí ela falou, não, eu quero estar na base. Ela gostou, ela queria se ver lá. E daí me falaram, olha, tem uma moça aí, mas ela já testou 4 vezes, ela é boa. Eu falei, se ela é boa, por quê? Não, porque isso. Eu comecei a ver o histórico, não era a moça. Casual, coisa bem casual. Eu trouxe essa moça, pessoal, eu comprei. Falei, não, deixa eu entrevistei, vi o brilho nos olhos que ela falou. E vi qualidade. Falei, não, e também a urgência que eu precisava. Casou tudo. Eu falei, não, venha tem 1% de sorte, chegar, cara, é muito. Essa moça abriu um sorriso. Aí agora vai vencer o estágio dela no final do ano. Eu falei, e aí, Carol? 1 ano de estágio? Porque ela tentou antes. Sim, né? tava não foi conseguindo, ela tá no último ano. Eu falei, e aí, Carol, o que a gente vai fazer? Não, Antônio, faz o que você quiser, mas eu quero ficar na sua área. Eu falei, feliz, né? Tô feliz. Ela tá feliz, eu tô feliz, a empresa tá feliz. Ela discute com os meus analistas, coordenadores, assim, já de meio que de igual para igual. Né? E isso é bacana. Né? E o melhor que eu tô, assim, curtindo nessa fase de gestão é você desenvolver pessoas. Isso é fantástico. Você pega a pessoa do plano A, plano B, seja dando oportunidades. Desculpa, eu tenho que te interromper, porque esse é um sentimento que eu vejo que o RH quer fomentar nos gestores que vão receber os trainees, né? Porque o trainee, na verdade, ele é aquela pérola ali que você trouxe num processo que esses números, se vocês se fixarem, esquece número. Você é um cara diferenciado, você é uma mulher diferenciada. Eu vou fazer o meu diferencial aqui. Não se ligue muito para estatísticas agora. É isso, acho que é porque é a retenção, não é só atração. Né? A empresa investe, e isso é um programa caro, é um programa nacional. Então, assim, investiu na atração, trouxe os melhores, legal. Retém essas pessoas. E a gente tem esse desafio.
Eu acho que todas as empresas hoje nessa questão da retenção, porque vocês são de uma geração muito diferente daquelas que talvez vocês vão encontrar. Eu tenho um profissional na minha equipe de 60 anos, tá? E ele é um garoto. Estou falando para vocês, o cara é um garoto. E eu falo, pô, é Fortunata, né? Parece lá do Sul. Eu falo, Fortuna. Tipo, Fortunato, se eu tiver a tua idade, a tua disposição, cara, ele dá um banho em muita jovem que chega e tal. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem a retenção. E a empresa, depois que você entra, ela trata isso com cuidado, né? Óbvio. Porque daí, se já teve o filtro, você tem uma série de oportunidades na companhia, e aí eu acho que cabe isso, cabe sim, né? Falar com os gestores, olha, temos essa turma é boa e essa turma não pode sair da base, porque de fato é isso, o mercado é dinâmico, e os concorrentes sim, eles falam, tá na base, você já tem um selo, tá? Ah, eu quero você. Com certeza. E aí? E aí? Então, é uma questão de escolha, né? O legal é isso, focar, foco, energia e disciplina, pessoal. Eu acho que assim, são coisas básicas que a gente, né, mas que eu acho que fazem muita diferença em qualquer processo. Ó, a gente tem 18 pessoas de outros estados assistindo a gente. Legal. E eu queria aproveitar esse seu motivacional, né, para falar das 5 competências essenciais da BASF, que são analisadas na entrevista, que é o foco que a gente gostaria que vocês pensassem. E quem está assistindo lá pode escrever perguntas no chat, porque a Carlinha que está aqui vai falar para o Antônio, ou se vocês quiserem saber. Então, Antônio, das 5 competências essenciais da BASF, eu acho que 3 delas são as mais exigidas. Todas são essenciais, mas tem 3 ali que são olhadas com maior vigor durante o processo seletivo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a primeira é foco no cliente. A gente faz algumas perguntas durante o processo seletivo para saber o quanto você tem de foco no cliente. Mas é só o dia a dia que traz isso mesmo. Mas essa que eu gostaria que você falasse, que é a competência que eu mais vejo, eu brinquei com ele antes da gente começar, e a Yasmin, que também é do grupo de negros, que veio na primeira sessão de coaching que a gente fez, ela falou muito dessa competência, a atitude de dono. Sim. Que eles esperam que a pessoa tenha coragem, tenha empreendedorismo, responsabilidade e comprometimento. Engraçado que, assim, a palavra responsabilidade, ela aparece na descrição de todas as competências da BASF. Sem dúvida. Como é que é essa atitude de dono lá dentro? Você imagina, você entra para eu costumo chamar a BASF de uma corporação, porque são várias empresas, né, dentro de um grande guarda-chuva. Isso traz uma complexidade, né? Mas isso é uma fragmentação de processos e cada pessoa vai cuidar de uma partezinha de uma grande engrenagem, né? Então, assim, todos são importantes. Todos. Né? Do estagiário que eu comentei aqui ao presidente que nos chamou para um almoço. Todos são. E todos têm que fazer com excelência a sua parte. É isso. Né? E aí, quando muitos funcionários entram, não, alguém vai fazer. Ou isso vai ficar pronto. Não. Se está dentro do teu escopo, o que é seu, é seu. Então, assim, cuida daquilo e faça o melhor. Né? Como se fosse assim, essa aqui é a minha empresa. Que isso é extremamente difícil. Eu já elogiei até um vice-presidente lá, uma vez, por um processo que ele falou assim, não, aqui nós vamos fazer assim. E assim, ele tomou a atitude de dono como se a empresa fosse dele. Óbvio, ele tinha, né, autonomia para fazer isso, né? Mas ele poderia fazer o seguinte, não, vamos organizar uma reunião para decidir. Então, a gente percebe isso, né? As empresas, essa coisa, eu sou um funcionário. Não, eu sou um colaborador. Eu faço parte da engrenagem. Eu faço né? Ontem a gente estava numa palestra de segurança, né? E aí a moça que estava apresentando falou, olha, eu preciso de todos vocês para a gente, né,
manter esse hábito, essa atitude de segurança. E o VP estava lá, né, do agronegócio, estava com a gente e falou, pessoal, ela precisa de você e eu preciso de todos vocês. Percebe? Então, assim, não basta ter um título de, sei lá, gerente, diretor, não, todos são importantes. E a gente percebe isso na entrevista, né? Eu estava entrevistando, que essa é uma essa competência ganhada na entrevista. Fundamental. Eu estava entrevistando uma pessoa, tá, de uma concorrente, para a gente não falar nomes, e eles falavam, não, nós fizemos isso, nós fazemos aquilo. Eu falei assim, não, por favor, você pode me citar um exemplo que você fez diferença? Aí você vê que quando a pessoa não tem, né, os olhos, ela procura, e veio uma resposta. Não seguiu. E é uma pessoa com competência, com qualidades, mas assim, faltou de uma fato, consistência, né? E de fato estava colocando talvez projetos, a gente participa de projetos, mas ele poderia ter falado da parte que ele fez diferença. Não, mas não nós, que nós, ou nós. Então, assim, é um pouco isso. É tomar para você a responsabilidade e falar, isso vai ficar pronto hoje. Isso eu vou fazer, isso. E nós latinos, como a questão da disciplina, voltando, muitas vezes a gente deixa, não, puta, hoje eu preciso ir para casa, não, hoje eu tenho uma escola, hoje... E vai ficar para alguém fazer, né? E trabalho tem bastante. Então, assim, é focado isso. O que vocês já fizeram na carreira de vocês, né? No estudo, né? Isso, durante a trajetória acadêmica. Na trajetória, né? de vocês, que, você falou, não, isso aqui eu realmente fiz diferença. Eu tomei para mim a responsabilidade, não deixei para alguém. Né? Acho que é um pouco isso que a gente espera, porque quando a pessoa já chega com esse sentimento, você não precisa treinar. É isso. Quando a gente traz a pessoa, ela já vem com isso no DNA, ou na experiência. E daí você dá pequenos ajustes, que é um pouco que a gente vê numa entrevista. Na entrevista, basicamente, o que a pessoa já vem? Já vem, traz. O que são os ajustes que você vai precisar fazer? A correção de rota, que naturalmente seja pela posição dela, pela idade, pela experiência. A gente vai precisar tomar lá dentro para se aculturar a cultura básica, que cada empresa tem a sua cultura. Né? Então, um pouco isso. Vamos lá. Bom, eu acho que aí você já sintetizou as outras, que é a excelência na execução. Isso também é muito disso. Do exemplo do VP que você trouxe, né? É o que eu falei. Né, e o egocentrismo, isso aí, assim, você tem pessoas que têm essa característica, mas no mundo básico, numa empresa, a gente fala matricial, você tem talvez um chefe aqui, um chefe na Alemanha, um chefe nos Estados Unidos, se você não souber ou desenvolver essa habilidade de relacionar-se, não tem como. Você não vai, a sua carreira vai ser curta, você vai se sentir incomodado por isso. Então, e o desenvolvimento de equipe não é ser amigo. Você pode ter afinidade, mas é se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Né? Não fazer distinção de, não gosto desse. Não. Até porque a valorização da diversidade está cada vez maior. Fundamental, né? É fundamental. Né? E o respeito, a cultura do respeito. Então, assim, acho que são dicas de vida, não só para... Sim, não só para o processo da BASF, né? É porque a BASF tem essas características específicas que você está trazendo, do que você vive lá, e eu, como consultora minimamente de fora também, já percebi. Tem alguma pergunta de outros estados? Porque a gente já está terminando, Antônio, tem horário, tem? A Caroline, ela gostaria de pedir para o Antônio se ele podia falar do tempo dele na área de agro e o que ele mais gostou na área. Bom, é recente, né? Estou há 1 ano. Estou numa área, eu acho, de finanças que dá suporte à área comercial. Então, assim, eu tenho a temperatura do que é o campo, a venda do produto. Né? Eu não realizo a venda, mas eu ajudo, né? Mas você vai lá, você põe uma bota, um chapéu, vai no campo. Porque a minha área tem o outro lado, que são os recebimentos. Então, assim, eu preciso conhecer os principais canais. Nós temos no agro venda direta, que é você direto com o agricultor.
o distribuidor, que é alguém que pega o nosso dealer, que pega o nosso produto, e a revenda. E assim, estou gostando, de fato, está vindo um pouco com a minha essência lá das Minas Gerais. É assim, a simplicidade. Né? Esse negócio é um negócio que movimenta bilhões, né? Bilhões, e o principal é o se relacionar. Mas se relacionar sem frescura. Se relacionar, né? São pessoas que construíram, muitos deles empreendedores, que também não imaginaram que poderiam estar onde estão hoje, né? Principalmente os gaúchos que levaram a agricultura para o centro-oeste. E você percebe uma profissionalização desse mercado, que antes a gente falava, não, a agricultura familiar, é algo mais do interior, e eles hoje batem no peito e falam, sim, nós somos do interior, nós estamos desenvolvendo, e você vê o ganho de produtividade, né, que a agricultura brasileira, de fato, ela veio para ficar nesse sentido de escala, né? Muitos produtores americanos vêm no Brasil para entender como é que o agricultor brasileiro produz tão bem, é o que eles falam, porteira para dentro da fazenda. É uma indústria porteira. A céu aberto. Porteira. Porteira. Uma indústria a céu aberto. Então, assim, apaixonante, né? Essa é a palavra. É um mundo muito diferente. Muito, né? Diferente. Né? Aí nós temos aí depois os nossos desafios como país, né? Que é como colocar isso no porto, e nós não temos tido eficiência como país de fazer isso, porque a gente não tem infraestrutura. Então, assim, você imagina um problema desse. Eu tenho produtividade, eu produzo bem, eu não consigo vender. Então, assim, né? Tipo, então são dois Brasis e, de fato, tá apaixonante. Ok, a próxima é da Carolina também. Tô falando muito. Não, tá ótimo. E a Basto tem visto em retorno com a AgroStart. Uau. Olha, bem específico. O pessoal está estudando, parabéns. Olha, é um programa que está... Eu tenho até uma reunião com um dos responsáveis por esse programa, que é um AgroStart. A Basto, como qualquer outra empresa, entendeu que as startups estão aí crescendo, dominando e podem futuramente, inclusive, aportar no nosso negócio, né? Então, assim, a Basto entendeu, fez essa leitura um pouco tarde, tá? Os concorrentes já tinham feito, mas ela fez a leitura e montou um programa tailor-made para trazer startups, possivelmente até investir em alguns dos melhores projetos, né, ou startups, empresas já. E tem vindo empresas do Brasil inteiro. Eu estava ontem, uma pessoa de Israel veio apresentar aqui uma startup, mas ela é brasileira, mas está lá, veio apresentar uma startup em um dos fóruns que esse programa está fazendo. Então, assim, eles estão levando, se eu não me engano, para alguma universidade americana, não sei se é Harvard, ou algum desses centros de excelência lá do Silicon Valley, o programa como um best practice, né, como algo que, poxa, brilha os olhos. E isso aí, quer dizer, é inovação, quer dizer, a base está de olho em quem está fazendo algo novo e vamos caminhar juntos, né, fazendo essa proposta. Então tá muito legal. Mas está no começo, né? Se eu não me engano, está 1 ano esse programa, mas ele já tem dado alguns resultados bem expressivos. Está todo mundo falando de AgroStart lá dentro. Que legal. E olha, treinei, estudou direitinho. Parabéns. Parabéns. Mais pessoal, né? Carlos Diego Gomes. Antônio, você falou de seus diferenciais e da importância da capacidade de entrega. Perfeito. Uma pergunta. Pessoalmente, você tem alguma meta pessoal que você estipula anualmente? Tem que ir. Tá já. Programa impassível. Não, vai lá. Obrigado. Como é que é a pergunta, Carlinhos? Desculpa. Bom, se eu tenho alguma meta. Pessoal? Tem algumas. Eu tenho um hábito, assim, isso é hábito. Então, assim, é o que eu falei, carreira cada um constrói, né, e acredita naquilo que entende que é válido. Eu tenho um hábito, de fato, isso. Ou seja, o final do ano não é só para celebrar, né, estar com os parentes. É um pouco um momento de reflexão, né? Óbvio que diante
tantos compromissos que a gente tem, talvez não dá para fazer no final do ano. Você consegue fazer em janeiro uma revisão, mas eu sempre sento comigo mesmo primeiro e faço uma revisão, sim. Como é que foi o meu ano? O que deu certo? O que não deu? O que está faltando? O que eu gostaria de mudar? E para quê? Para focar, para colocar energia no ano seguinte. E o legal disso, quando eu fiz um curso chamado Mastermind, que é na verdade, é um termo americano e muita gente estuda isso, é uma teoria americana, você escrever. O papel tem uma força, assim, absurda, né? O papel recebe tudo, por isso que ela é em branco, recebe, mas assim, coloca os teus desejos, as tuas metas no papel, coloca na tua carta, a carta para você mesmo, e guarda ela em algum lugar, e no final do ano abra. Você vai ter surpresas. Não vai ter surpresas. Então, assim, eu faço, incentivo a fazer, a gente agora, né, claro, com o bebê e tudo, a gente tem que fazer juntos, porque o planejamento tem que ser junto, e isso tem nos dado aí um driver, assim, um direcionador. Mas, assim, nada tão muito rígido para você, não fiz isso, se matar, não é bem por aí, você precisa também ter quer saber onde você quer chegar ainda. Exato. Acho que 5 anos na vice-presidência. Exato. Não é? Não. 5 anos. Não, daqui 5 anos a gente volta a conversar e ele vai contar que chegou na vice-presidência. Se acontecer, vai ser casual, mas assim, tem outros desejos também tão importantes quanto. Mas essa revisão de meta acontece também no plano de carreira que tem dentro da meta. Lá existe, na verdade, a gente costuma falar, isso é uma pergunta interessante sua, a carreira está na mão do colaborador, e é fato. A empresa não pode cuidar da sua carreira, né? Então, existe um plano de desenvolvimento individual. O que é isso? Né? Tem lá os seus períodos, mas você vai colocar no seu plano o que você deseja dentro do mundo corporativo, básico, e aí você vai fechar algumas dessas metas com o seu gestor, né? E teu gestor tem que estar de acordo com aquilo, estuda em sistema, então você tem um plano seu. E aí você vai revisitar exatamente isso, se durante o ano, no final do ano, em algum momento, se está dentro ou fora. As avaliações do funcionário entram também nessa avaliação do seu plano de carreira. São duas coisas. Uma coisa é meta da empresa, que são metas conjuntas do negócio e metas individuais. Isso são metas. Outra coisa é o teu plano de carreira. É o teu PDI, que a gente fala. Que aí já é para você pode fazer o seu PDI para 5 anos. Você pode falar, em 5 anos eu não me vejo nessa área, estou em outro. Quer dizer, planejamento de médio prazo. A meta não, a meta anual do negócio individual. Aí é fechado, né, com cada gestor. A gente tem 2 perguntas e uma dúvida. Eu sei que estou preocupada com o seu horário. Não, mas estão... E como a gente chegou atrasado, a gente está devendo... E é legal que o pessoal dos outros estados estão conectados e podem interagir. Uhum. Vocês estão um certo privilégio, estão mais perto, né? Então, mais uns 15 minutos para a gente encerrar, tá? Agora é o Jaider Salgado. Ele quer saber como se vive a diversidade na BASF em relação à multiculturalidade. Perfeito. Isso primeiro, né? Acho que vem da companhia na medida em que ela tem expatriados, ela tem pessoas do mundo inteiro, né? Óbvio, aqui tem reduzido em função da questão da economia, mas de fato você tem pessoas do mundo inteiro na empresa. Então, mesmo que elas não estejam fisicamente aqui, você tem que, né, muitas vezes, mandar um relatório para outro dia eu recebi um e-mail em francês, assim, do nada, o cara errou e me mandou, então eu falei, no, I'm sorry, French is not my language. Então é isso, a gente vive porque é uma comunidade de fato global. Né? E aí você tem os treinamentos, você tem workshops, é muito interativo isso, né? Agora, falando especificamente de América do Sul, primeiro tem a questão, falando de diversidade, né? A gente já chegou a ter um VP global de diversidade, mas isso me parece que agora globalmente está desenhado de maneira diferente, mas na América do Sul nós temos um VP sponsor, né, que é o Antônio Lacerda, e tem uma estrutura, né, dentro do RH dedicada especificamente a como impulsionar temas
de diversidade. Então, por exemplo, num desses fóruns, que a diversidade de gêneros era algo que precisava avançar na companhia. Tá? E ela vem atuando ano a ano sobre isso, e é claro e evidente os resultados. Com a causa LGBT? Com a questão, primeiro, do gênero, das mulheres, né? Então, assim, do desenvolvimento da carreira das mulheres, né? Então, foi criado recentemente agora um grupo chamado Women Business, que, assim, estão fazendo ações muito legais. E aí, isso tem recente, mas já há algum tempo a gente vê esse olhar da base de ter mulheres em posições chaves da empresa, né? E isso é bem concreto. A gente tem diretoras, tem vice-presidentes, e numa indústria química, né? Então, não precisa dizer, a minha cunhada é engenheira também. Então, assim, tem algumas carreiras que, naturalmente, talvez, ano passado, você via mais homens, e as mulheres estão virando essa curva, né? Estão cada vez estudando mais, se preparando mais, e por que elas não ascendem, né, na vida profissional? Então, dentro da base, isso está sendo permanentemente discutido e vivenciado. Então, assim, são frentes, eu acho que a diversidade são frentes, né? Seja dos deficientes físicos, seja do LGBT, que você comunicou, que foi feito um censo, e isso tem cada vez mais... Mas está bem embrionário ainda. Está andando, está caminhando, já vejo avanços, né? Por exemplo... Eu acho legal também você contar que existem os grupos de funcionários negros que dão suporte para essa temática. Que a questão dos grupos, o que surgiu? Isso aí foi lá atrás, e aí eu não sei te falar se foi na gestão anterior lá do Guilherme, né, do Guilherme Barra, ou antes, em que o quê? Também, como toda estratégia, você não consegue fazer estratégia sozinha, você precisa o quê? De pessoas. Então foram nomeados os famosos embaixadores de cada área, ou das principais áreas, e aquelas pessoas eram os catalisadores para levar esse tema à ponta. Então, surgiu a partir de embaixadores, né, que aí eram embaixadores da diversidade, a gente gostava de falar isso, e recentemente, lá com o consultor, foi identificado o quê? Por que a gente não faz grupos específicos dentro desses embaixadores? Então, foi feito o grupo lá das Women Business, do LGBT, e o grupo de negros, e daí a colega que ela falou, a Yasmin, a gente sentou um momento, o Guilherme, né, nos chamou e falou, olha, pessoal, né, eu acho que vocês estão, a gente já conversava, vocês são bem atuantes no tema, vamos fazer esse grupo aqui dentro, e vamos discutir. Então, assim, no grupo de negros, especificamente, a gente está mais tímido, né, ou menos avançado, eu diria. A gente colocou algumas metas para esse ano, então, por exemplo, ir nas faculdades, né, nas universidades. A Yasmin que está indo para falar, pessoal, isso vale a pena. Então, assim, poxa, a pessoa, né, isso é um poder imenso, quando você vê e fala, nossa, acontece, ela está aí. Então é isso, a gente tem esse grupo é mais nesse sentido, a gente colocou algumas metas recentemente. O presidente nos chamou para um almoço, para entender por que o negro, na base nós não temos hoje um diretor, para entender do nosso ponto de vista, o que a gente vê que pode melhorar, que esse nível de abertura. A gente estava até com uma colega que veio da Unilever e falou, nossa, eu estou aqui muito feliz nesse almoço, porque eu trabalhei tantos anos na Unilever, eu nunca vi ninguém me chamar. Tocar no assunto, né? Levantar essa questão, e aqui eu estou no almoço com o presidente. Então, assim, ela estava feliz. Está pessoalmente empenhado em promover a diversidade. Entendeu? Então, assim, é perfeito? Não é. Gente, tem mas muito que empresa que é perfeita, construir. vocês me falam? Tem um caminho imenso para construir, mas dá orgulho pra gente de falar assim, cara, eu estou numa empresa que se preocupa com isso, que me vê, que, poxa, isso te dá um poder de contribuir fantástico. Então, às vezes, a minha esposa fala, você é casado comigo e com a base, né? Com a base e com ela, né? Mas, de fato, porque eu faço o que for preciso lá dentro para mudar, para crescer, para melhorar. Acho que aí você vê o retorno em você mesmo, né? Seja numa promoção, seja num elogio, seja no dia a dia, né? É isso. Eu queria já aproveitar o gancho, porque a gente já falou dessa questão da diversidade, porque eu queria ter entendido qual foi o motivo, qual foi a motivação por trás desse evento de hoje, assim, com os candidatos que já chegaram até aqui. Foi o que eu falei. De atração de novos candidatos, né, que representam essa diversidade.
porque senão já acabou, né? Não, foi o que eu falei no começo. A Empregue-Afro foi a consultoria contratada para impulsionar a diversidade, para ajudar no hunting de candidatos negros, para que haja um aumento de contratação de trainees negros. Nos últimos anos em que teve o programa de trainee, foram contratados 13, nenhum negro. E aí a gente fez a divulgação do programa, colocamos um questionário para seleção, que as pessoas que se declaram pretas, que têm a pele escura, ou pardas, que são os mestiços de brancos com negros, tipo eu, tipo você. Quem se declarou preto e pardo foi acompanhado durante o processo, tanto pela Companhia de Talentos quanto por nós da Empregue-Afro. E quem foi aprovado para a etapa de painel, de entrevista, foi convocado para estar aqui hoje, ou estar online, porque tem trainees Brasil e que, se contratados, vão vir aqui para São Paulo, ou para São Bernardo, que acho que só tem uma vaga em São Bernardo, mas as outras são todas São Paulo. E a gente planejou esse evento, primeiro para trazer principalmente a questão da diversidade real. Tipo, o Antônio é um gerente que está lá, cresceu e vive isso na pele, passar para vocês que a diversidade é real. É uma ação afirmativa que o RH entendeu que tem que ser feita, porque nos últimos anos, em todos os processos onde tinha candidatos negros, o desempenho deles era menor que dos outros candidatos brancos. Quando se chegava na etapa final, eles não conseguiam vender todo o talento, toda a competência, toda a bagagem. E essa é uma proposta minha, Patrícia, da Empregue-Afro, para os meus clientes. Vamos fazer um coaching de preparação com executivos da companhia, falar mais sobre a companhia, falar sobre os valores e prepará-los, mas principalmente dizer para eles é possível. Nesse processo específico agora, 2017, tivemos 15 mil candidatos, 13 mil candidatos autodeclarados brancos, 1.350 autodeclarados negros, pretos e pardos. Então, vocês estão sentindo como é que é a competitividade? Desses 1.300, 200 e pouco que foram convocados para a etapa de dinâmica de grupo, eu acho que está aqui no slide, deixa eu ver. Acho que foram 124 na fase de testes, só 30 foram aprovados para o painel. Tem mais 60 brancos concorrendo. Então, assim, essa matemática é surreal para a gente, chega até a ser um pouco violenta. Então, esse processo de coaching é para falar assim para vocês, olha, apesar de toda essa competitividade, apesar de todo esse estresse, essa loucura toda que é um programa de trainee, vocês estão recebendo uma ação afirmativa, um mimo da BASF, deslocando um grande executivo, um gerente que tem uma agenda super concorrida, e a consultoria que está preparada para fazer isso, para que vocês tenham êxito durante as entrevistas, para que vocês sejam contratados. Porque a gente quer ter uma representatividade negra de trainees. Só tem 13 vagas. A gente tem 30 negros. Eu, Patrícia, sonho com 6. O Antônio me confidenciou antes de tudo, tipo, se tiver 2, você comemora. Claro, mas, gente, vocês estão assistindo aí de outros estados. A Caroline tá aí. A Carol usa uma trança enorme. A Carol foi a melhor avaliada da Companhia de Talentos, viu, Carol? Tô contando pra você já. Que ela, dos negros que estão nessa fase final, é a que a Companhia de Talentos me apontou como uma pessoa que eles vêm com todas essas competências BASF, com atitude, com esse brilho nos olhos, porque o posicionamento dela durante a dinâmica e as atividades individuais. Putz, mas ela é uma, cara, de 30. Vamos chamar todo mundo para o coaching, vamos transmitir isso, essa história do Antônio que é fantástica, esse momento BASF e o CEO que começou a falar mais sobre isso, para que a gente tenha um número de contratados ainda maior. É o presidente, tá? O CEO é só na Alemanha, que é o presidente. É o presidente, né? O Ralf. Então é por causa disso tudo. Ok. Eu tinha uma perguntinha rápida, que eu já até imaginei a resposta, mas queria ouvir isso. Como que é político com tatuagem? É bom perguntar para o RH. Eu já vi gente tatuada, eu não acho que isso vai jamais impedir, porque no final é
a capacidade de articular, de mostrar o que você sabe, diferenciar. Eu não acho que isso aí é específico assim, do RH. Eu, particularmente, contratei, já nunca fiz nenhuma menção, o cara tem uma tatuagem, não fiz. Acho que de verdade não existe isso. Né? Não existe. Isso que é a questão da diversidade está cada vez mais presente. O pessoal lá é muito cool. Tipo, alternativa, né, Antônio? Assim. Não sei, não. Tá bom, ele não pode falar, eu posso falar de fora. O pessoal é muito... Não sei, tem uma formalidade do ambiente, todo mundo de terno, gravata, os homens. Que acho que depende da área que você... Mas tem essa coisa, assim... Corporativa é bem mais formal. Então. Você vai estar de camisa e de... E de terno, depende do negócio, né? Você vai, de fato... Mas, assim, eu te coloco isso porque eu já trabalhei em empresa americana que é mais, talvez até mais light, né? Com a questão de dress code que a gente fala, né? O alemão já é um pouco mais rígido com isso. Mas, de fato, lá é o seguinte, seja yourself, seja você. Mas o fato de vocês não usarem gravata na sexta foi uma vitória recente, né? É que, assim... É recente. São super formais. São mais formais. Você sabe se na área de TI também é mais formal, assim? Não, nada a ver. Na TI outra não. Última pergunta, vamos embora, vai. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Tem mais, Carlinha? Tem muitas? Tem uma pergunta, se puder uma deixar dúvida. Depois pra gente responder, Pode eu só posso ser uma última, só para Tá, fechar. então vamos para a pergunta. O Matheus, ele perguntou qual o peso de conhecer as questões técnicas específicas no processo seletivo. Que, Matheus, deixa eu outra pergunta. Não, só qualquer outra, só pra gente aí, a última. A outra é mais leve. Ele quer saber qual o percentual de negros no corpo executivo. Não, sem dúvida. A gente... Pode responder, não tem mais nenhuma, né? Tem a dúvida. Ok. Peraí. Você já perdeu a primeira? Não, já. E a dúvida é sobre as outras duas competências, além da atitude de dono. Tá bom, eu falo. Só para especificar um pouco mais. Respondendo a primeira, bem tranquila, é assim, isso é estatística, não é só da base, né? Antigamente, ou um tempo atrás, as empresas contratavam pelo técnico, pelo conhecimento técnico, e demitiam pelo comportamental. Então, assim, eu diria que hoje, os dois, se não iguais, talvez o comportamental é até mais relevante. É óbvio que uma bagagem técnica vai te diferenciar de um conhecimento no momento de contratação. Quer dizer, eu acabei de contratar uma pessoa, falei, sênior, ela tem 12 anos de agronegócio, quer dizer, é inquestionável o conhecimento técnico dessa moça. Mas as competências pessoais que ela me demonstrou me convenceram de que ela é a melhor pessoa para encaixar nessa posição. Então, eu diria que os dois hoje são tão importantes no processo seletivo. Né? Qual o percentual de negros da base, você sabe? Então, o Guilherme, né, a gente tinha um head de diversidade, ele saiu há um ano para uma outra posição na empresa. O que se divulgava na companhia é assim, nós estamos na média da indústria química. Então, assim, cargos de liderança, você considera de coordenador para cima. Tá? Não quer dizer, hoje, é o que eu falei, nós não temos um diretor negro. Né? Mas, do ponto de vista de coordenação acima, a gente estava na média da indústria química. O que é média? É 3%, né? Que é a média. Eu diria, é muito tímido. Né? Então, assim, o que eu vejo é isso. Mas, de forma geral, eu já um pouquinho mais, não é? Aí eu precisaria atualizar os dados agora, o último que foi feito, em toda a companhia. Né? Mas, assim, claramente isso foi discutido até lá na mesa com o presidente. Claramente os negros estão em posições, eu diria, na base da companhia. Né? E é esse o desafio. É como elevar esse índice. Tá? Eu, como RH... Esse é o motivo também, eu acho que... Por isso nós existimos em Empreg Afro, e por isso que a Empreg Afro é contratada da BASF. Como RH, eu digo que para o programa de trainee,
é 70% comportamento e 30% técnica. Legal. 70% comportamento em atitude, e aí sim, essas 5 competências essenciais da BASF, 5 comportamentos esperados. Primeiro, foco no cliente. Segundo, atitude de dono. Terceiro, excelência na execução, e que o Antônio falou brilhantemente sobre isso, sobre excelência. Quarto é pessoas, qual é o legado que você deixa para eles? E aí eles falam sobre conversas, sobre responsabilidades, sobre confiança. Uhum. Então, demonstrar essa confiança é essencial. E o quinto, que também o Antônio falou, e foi bem legal, que é o espírito de equipe. É o ser One BASF. Como sermos um, como essa questão de criarmos a química, essa parte eu acho mais legal, da química da coisa funcionando, é essencial para a BASF e é o que eles querem ver e é o que eles esperam de vocês agora durante a entrevista. Gente, muito obrigada por terem ficado aí com a gente essas 2 horinhas. Obrigada a vocês que vieram. Se vocês tiverem mais alguma coisa, vocês escrevam no meu WhatsApp, que eu pergunto para o Antônio e eu repasso. A gente tem um grupinho no WhatsApp que a gente vai trocando quem for para a entrevista, como é que foi. E a gente está torcendo muito por vocês. Pede para quem não está no grupo mandar o número. Quem não está no grupo, não, como que você não tem WhatsApp, pessoa? Você tem que ter. Tem que ter. O mundo é moderno e conectado. A nossa vida em Preg Afro Conexão com todos os candidatos é o WhatsApp. Vou ficar gastando meus créditos, meus bônus. Então, passa o WhatsApp para a Carlinha. Cidade, né? Não é cidade, é modernidade, é vida tecnológica. E você quer deixar uma mensagem final? Não, a minha mensagem é isso. Confiem em vocês mesmos, né? Saibam o que vocês possam entregar nas diferentes dinâmicas que tem esse processo. Procurem fazer o melhor. E assim, é isso. Façam o melhor. Entreguem o melhor. Naquele momento é muito importante. E contém com 1% de sorte, mas muito com preparação. Não, esse 1% de sorte foi assim, tipo, a nossa carreira, tá? Mas vocês... Mas eu ontem postei uma frase da Oprah, que agora o povo tá dizendo que eu sou aspirante à Oprah, eu tô me sentindo, né? Tô me sentindo aspirante à Oprah, porque eu tô apresentando programas, eu tô participando de programas na mídia, tô me sentindo. Aí eu... Brincadeira, né, gente? Deixa a Maju Coutinho saber disso, deixa a Joyce Ribeiro saber disso, né? Tô brincando. Mas eu postei uma frase dela que eu achei fantástica. A própria Oprah fala: sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. É isso aí. Então é isso. Beijo para quem está assistindo a gente de outros estados. Preparem-se. Estamos torcendo por vocês. Estou torcendo também. Isso aí. Bom, o que é sorte, né? Sorte é estar pronto.